Olá, tudo bem? Paz. Tenho a palavra de Deus para compartilhar com você na reflexão de 21 de julho, cuja leitura do dia em Mateus 25 e também segundo livro de Crônicas, capítulos 1 a 4. Precisamos conversar sobre o caminho do arrependimento. Sei que é um tema que não instiga muita vontade, mas é necessário. É necessário conversarmos sobre isso e eu confesso que eu buscava outros caminhos para compartilhar na nossa reflexão da leitura do dia 21, mas o Senhor não permitia que eu avançasse por esses outros caminhos, mas eu entendi da parte de Deus que o Senhor quer que nós conversemos sobre o caminho do arrependimento. E eu quero pedir que você abra, por favor, a palavra de Deus no segundo livro de Crônicas, capítulo 3. Pegue a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia, por favor. Nos diz assim a santa e poderosa palavra de Deus. Segundo Crônicas 3:1. E começou Salomão a edificar a casa do Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, onde o Senhor aparecera a Davi, seu pai, no lugar que Davi tinha preparado na eira de Ornã, o Jebuseu. Muito bem. Você já se arrependeu de alugar ou comprar uma casa para morar? É possível que sim. É possível que sim. Ou na construção da casa, né? Não comprou nem alugou, mas construiu, edificou, e arrependeu-se por erros na escolha do terreno, no processo, tudo ali, no planejamento, no licenciamento, na execução da obra, é verdade? Escolha do terreno não apenas por conta da topografia do terreno, existe essa questão também, mas às vezes por conta do entorno, né? Que você tem disponível ali para moradia, acesso, etc., estrutura, né? Seja como for, eu creio que você tomaria as medidas cabíveis, possíveis, dentro desse arrependimento. Puxa, errei, não era para ter sido assim. Puxa, se eu pudesse voltar atrás. E sendo possível, você faria isso, talvez, né? Por N questões. Certamente, creio que sim. Só que nessa reflexão, não se trata de um erro do Senhor da casa, mas de nós, como morada de Deus, como casa de Deus, seguirmos um caminho de arrependimento. Um caminho de arrependimento. Olhando para o nosso texto, lemos um só versículo e vimos que Salomão começa a edificar uma casa ao Senhor em Jerusalém, no Monte Moriá, no lugar em que o Senhor apareceu a Davi, seu pai, e onde tinha preparado ali, né, a eira de Jebuseu. Só que no capítulo anterior, no capítulo 2, o texto nos mostra qual seria o propósito da edificação. Salomão
no processo ali do preparo da casa, Salomão ele deixa claro o propósito dessa edificação. Capítulo 2, a partir do verso 4, nós vamos ver que é de uma casa consagrada ao Senhor. Presta atenção. Ele pede ajuda, né, na construção do templo, ali faz uma negociação com Irão, rei de Tiro, a semelhança das facilidades, né, não digo facilidade, né, mas dos materiais que Irão havia provido a Davi, para Davi edificar uma casa em que morasse. Ele pedia que assim fizesse com ele. E diz assim o texto: Eis que estou para edificar uma casa ao nome do Senhor, meu Deus. Agora já afirma o seu Deus. Para lhe consagrar, para queimar perante ele incenso aromático e a apresentação contínua do pão da proposição, para os holocaustos da manhã e da tarde, nos sábados, nas luas novas e nas festividades do Senhor nosso Deus, o que é obrigação perpétua de Israel. E a casa que estou para edificar há de ser grande, porque o nosso Deus é maior do que todos os deuses. Porém, quem seria capaz de edificar uma casa, visto que os céus e até os céus dos céus o não podem conter? E quem sou eu que lhe edificasse casa, salvo para queimar incenso perante ele? Ou seja, propósito é para consagrar, né? Para quê? Para queimar incenso aromático, e o incenso aponta para as orações. Nós já vimos o exemplo mais claro disso lá em Apocalipse, capítulos 5 e 8, quando o texto fala das orações dos santos no incenso que chega diante de Deus, altar de incenso. E o tabernáculo foi feito conforme o modelo mostrado a Moisés, mostrado pelo Senhor. E o tabernáculo, as coisas do tabernáculo, do sistema ali de sacrifício e tudo, e do próprio tabernáculo, eles eram figuras da realidade espiritual. Então o incenso, ele aponta para a oração, tá? Os pães da proposição, dia e noite, já vimos reflexões mais para o início do ano sobre a palavra, na questão do devocional diário, da meditação diária. Não me lembro exatamente qual foi o contexto, mas lemos com base nos pães da proposição, meditamos, refletimos por esse caminho. Mas também aqui o texto deixa claro, para os holocaustos. E os holocaustos, eles apontam para uma entrega de um coração arrependido e grato ao Senhor. A entrega de um coração arrependido e grato ao Senhor. Você tinha ali como ação de graça, você tinha ali como para arrependimento, para perdão de pecados. Então, a casa ela era consagrada como para oração, apontando para oração, apontando para a palavra e apontando para a entrega de um coração arrependido. Mas o detalhe é que Salomão lhe diz o seguinte: porém, quem seria capaz de edificar uma casa, visto que os céus dos céus e até os céus dos céus o não podem conter? Então, Atos 7, 44 a 51. Estava entre nossos pais no deserto o tabernáculo do testemunho, como ordenara aquele que disse a Moisés que o fizesse segundo o modelo que tinha visto, o qual nossos pais, recebendo-o, também o levaram com Josué, quando entraram na posse das nações que Deus lançou para fora da presença de nossos pais, até aos dias de Davi,
que achou graça diante de Deus e pediu que pudesse achar tabernáculo para o Deus de Jacó. E Salomão não edificou casa, mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. O céu é o meu trono, e a terra o estrado dos meus pés. Que casa me edificareis? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Porventura, não fez a minha mão todas essas coisas? Homens de dura cerviz, incircuncisos de coração me ouvido, vós sempre resisti ao Espírito Santo, assim vós sois como vossos pais. A casa de Deus é edificada para agradá-lo. 1 Pedro 2, 4 e 5. E chegando-vos para ele, pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados casa espiritual, sacerdócio santo, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Nos lembra de 2 Crônicas 2, 4 a 6, especialmente o verso 4. Ok? A casa de Deus ela é edificada em Cristo. Aqui nós vimos o texto de 1 Pedro, para oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. E é em Jesus Cristo que essa casa é edificada. 1 Coríntios 3, de 9 a 11. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavouras de Deus e edifício de Deus, segundo a graça de Deus, que me foi dada. Pois eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é? Jesus Cristo. Ok? A casa de Deus é edificada para vivermos nessa verdade. 1 Timóteo 3, 14 a 16. Escrevo-te estas coisas, esperando e ver-te bem depressa. Mas, se tardar, para que saibas como convém andar na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade. E sem dúvida alguma, grande é o mistério da piedade. Deus se manifestou em carne, foi justificado no Espírito, visto dos anjos, pregado aos gentios, crido no mundo, recebido acima na glória. Essa é a verdade. Cristo é a verdade, na qual a igreja está edificada. A igreja é a coluna e o baluarte, a firmeza da verdade. Esse é o nosso estandarte, a verdade que é Cristo. A igreja, a casa de Deus, é edificada para ter acesso ao dono da casa. Hebreus 10, 19 e 23. Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário, pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, que já vimos que é a igreja, cheguemo-nos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os corações purificados da má consciência e o corpo lavado com água limpa, e tenhamos firmes a confissão da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Então, nós somos edificados em Cristo para sermos agradáveis a Deus, guardando a verdade, erguendo a verdade, mas para que tenhamos acesso ao dono da casa, acesso a Deus. E é isso que é o problema, a questão. Porque a casa de Deus é edificada sob a atenta justiça do dono da casa. 1 Pedro 4,17. Porque já é tempo
que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que são desobedientes ao Evangelho de Deus? A igreja precisa achar um caminho de arrependimento. A igreja precisa achar o caminho de arrependimento de pecados. Você e eu precisamos achar um caminho de arrependimento de pecados. Vamos lá. Moriá é o Monte Oriental de Jerusalém, e a palavra ela vem do termo hebraico Moriá. O Yah do mesmo Halel Yah. Louvado seja Yah, o Senhor. Moriá, que significa considerado ou escolhido pelo Senhor, por Javé ou por Jeová, Yah. Então, e aí o Yah seria o tetragrama, tá? O nome do Senhor. Então, existe uma tradição entre os judeus que esse teria sido o lugar, ao menos na mesma região, para onde Abraão levou Isaac a fim de sacrificá-lo. É o que alguns judeus rabinos argumentam, que foi passado oralmente, e eles vão até um pouco além, dizendo que alguns acontecimentos lá dos primórdios de Gênesis, por exemplo, alguns locais, 2 pelo menos, teriam sido nesse mesmo local, antes ainda de Abraão. Mas eu não quero comentar aqui, falar aqui quais são, para não suscitar questões. Então, existe uma tradição entre os judeus, no mínimo, que teria sido o local ali do sacrifício da região onde teria sido oferecido. A Bíblia não é clara em dizer. Por que eu digo que não é clara em dizer? Porque quando nós vemos lá em Gênesis 22, do 1 ao 18, vemos que Deus dá uma ordem a Abraão, para que Abraão levasse Isaac para um local que seria a terra de Moriá, terra. Então dá a entender a região, tá? Para que ele oferecesse o holocausto sobre uma das montanhas que o próprio Deus diria. E o texto vai dizendo que ele chega ao lugar que Deus disse, e ao terceiro dia ele levanta os olhos, vê o local, deixa os moços e fala: vamos até ali, e havendo adorado tornaremos a voz. Então, essa caminhada de 3 dias, de onde ele estava para lá, alguns entendem que era a região depois conhecida como região da Filistia, ou Filístia, para acessando ali para aquela região, sentido ao que hoje seria Jerusalém. Alguns entendem assim, e que era plenamente possível que a caminhada, que não é tão distante, em torno de uns 80 quilômetros, ele teria percorrido com o menino, os moços, e mais a carga, em 3 dias. Então poderia plenamente ser ali o mesmo local, sim. Então existem aqueles que defendem assim, a tradição judaica diz assim, tem historiador judeu que diz assim, historiador do 1º século, mas eu não quero fechar essa questão porque eu não entendo claramente na palavra que seria. Muitos cristãos batem o martelo, eu tenho minhas ressalvas, tá? Mas dentro disso, o cordeiro então é providenciado para o sacrifício, o monte conhecido como o Senhor proverá, tá?
E ali Deus, por conta do que Abraão fez, Deus reafirma a promessa dele ser uma grande nação, da multiplicação dos filhos, e Deus reafirma a promessa de que nele seriam benditas todas as famílias da terra. Isso seria pela sua descendência, Cristo, tá? E aí, que é importante aqui desse parênteses, né, dessa possibilidade de ser no mínimo a mesma região? Primeiro, preciso ter cautela, tá? É importante frisar isso aqui, porque dessa minha cautela. Porque a gente não tem, pelo que eu já pesquisei a respeito, não existem dados arqueológicos suficientes, são poucos, tá? E dentro disso, a comprovação, ela fica dificultada, tá? Então, por conta dessa ressalva. Mas fato é que a igreja, a casa do Senhor, ela é edificada sobre a provisão de Deus enviar o Cordeiro para a remissão dos nossos pecados. O próprio Deus proveu o Cordeiro, naquela questão do sacrifício de Isaac, e Deus proveu o seu Filho unigênito, para que por meio do seu sacrifício dele, com o nosso Cordeiro Pascual, nós tivéssemos perdão dos nossos pecados, mediante a fé e arrependimento de pecados. Mas onde nós precisamos chegar, fechando esse parênteses aqui dessa possibilidade de ser a região, no mínimo, a possibilidade, que aquilo que o próprio texto nos diz, tá? Que esse lugar é o lugar que Davi preparou na ilha do Jebuseu. E esse é o detalhe, porque lá no segundo livro de Samuel, capítulo 24, e no primeiro livro de Crônicas, capítulo 21, nós temos um relato que é de Davi numerando o povo e a punição que Deus trouxe ali. Então, nós vemos, e aí tem detalhes nos 2 capítulos, tem coisas que para alguns seria uma aparente contradição, que é resolvida na harmonização de textos, no contexto, tá? O propósito, que alguns detalhes foram escritos, mas contam a mesma história. Então, levantando-se contra Israel, como permissão de Deus, que tornou a irar-se contra eles, o texto é claro em dizer isso, num dos livros, e no outro diz que Satanás incita Davi a fazer um censo de todos os homens aptos para a guerra, mesmo advertido por Joabe que isso era por orgulho e por uma glória pessoal. Então nós vemos no primeiro livro de Crônicas o relato de que Satanás se levantou. No segundo livro de Samuel diz que é Deus que incitou. Plenamente a gente consegue harmonizar isso porque na linguagem poética judaica, vamos chamar assim, eles diziam que Deus fez algo, mas na verdade ele fazer algo, nós vemos nos outros textos, na permissão de Deus. É a mesma coisa que muita gente às vezes não consegue entender. É que Deus, por exemplo, Deus endureceu o coração de Faraó, é Deus permitir que o coração dele ficasse endurecido e proveu os meios para que esse endurecimento ficasse ali atestado, comprovado. Então, nós vemos isso. Davi com o coração excitado, movido a numerar o povo por orgulho, tá? por vaidade pessoal. E aí, quando ele pede Joabe para fazer isso, o seu capitão do exército. Joabe, muito contrariado, contesta ele: não faça isso, rei. Deus é poderoso para te fazer aumentar
o teu povo, não, que isso? E ele insistiu com Joabe, Joabe foi. Joabe se revoltou com Davi, não quis registrar ali Levi, Benjamim, e muito revoltado com Davi. Quando ele volta, então Joabe passa para Davi o número do censo, que havia durado quase um ano, 9 meses. O coração de Davi pesa e o rei reconhece que tal pecado havia sido uma loucura. Ele reconhece isso. O Senhor repreende então a Davi. Ele dá 3 opções de maldição: 3 anos de fome, ou 3 meses perseguido pelos inimigos, ou 3 dias de peste sobre Israel. E aí a gente pensa assim, puxa, mas não foi Davi que numerou o povo, incitou, foi incitado, mandou Joabe fazer? Como assim punir o povo? Como é que Deus dá essa opção? Vou punir o povo de Israel. A lei era muito clara quanto ao que fazer em casos de censos. Cada um que estava ali sendo contado, para a expiação da sua alma, ele precisava entregar o equivalente a 6 gramas de prata, ou meio ciclo, tá? Ali do tabernáculo. Êxodo 30 nos traz esse relato, do 11 ao 16. Diz que, quando fizer a contagem dos filhos de Israel, conforme a sua soma, cada um deles dará ao Senhor resgate da sua alma, quando os contares, para que não haja entre eles praga alguma. Então Deus especifica. A praga que Deus ia enviar é somente consequência deles não terem entregue a prata, cada um por sua alma. Já estava escrito na palavra, lá em Êxodo 30. E aí o texto continua dizendo, olha, o rico não vai dar mais porque é rico, e o pobre não vai dar menos da metade do ciclo, eles vão dar equivalente, tá? A mesma coisa. Vão dar a mesma coisa para a expiação da alma, não tem acepção de pessoas. E é interessante que a expiação de alma nos aponta para Cristo, que se entregou como preço precioso para a nossa redenção, o precioso sangue vertido na cruz do Calvário para a nossa redenção. E não tem acepção de pessoas, ok? Seja para o rico, para o pobre, para a etnia que for, para o sexo que for, homem ou mulher, para jovem, para ancião, não importa, ok? Nos remete isso. E mais, era para pegar aquele valor e dar ao serviço da tenda da congregação. E aí fica presumido, pela ausência na narrativa e pela consequência, que os recenseados não entregaram cada um deles a sua oferta pela expiação de sua alma, tá? Então, por isso a consequência para o povo já estava na Bíblia, o que aconteceria. Então, Davi, diante das 3 opções, ele decide ficar nas mãos de Deus, porque esse ainda poderia ter misericórdia, né? Assim, né, ele poder ter misericórdia, foi o que aconteceu. Enquanto o anjo estava devastando Jerusalém, Deus o fez parar, fez o anjo parar. Quando viu a Davi e os anciãos do povo arrependidos, humilhados de joelhos, vestidos de saco de cinza, perdão, clamando por perdão. Então, quando Deus ouve a oração de Davi, o manda levantar um altar na eira de Araúna, aqui chamado perdão, deu branco aqui, Ornã, né, chamado de Ornã, levantar esse altar. Davi compra o campo e ali constrói um altar, ele paga uma quantidade ali, uma quantia de ciclos de ouro, equivalente a mais de 5 quilos, em torno de 7 quilos de ouro, para redimir, né, do que ele havia feito. Ou seja, a casa do Senhor
ela foi edificada sobre um caminho de arrependimento. Assim é a igreja, a casa do Deus vivo, edificada sobre um caminho de arrependimento. E por que eu estou falando sobre isso? Sobre esse caminho de arrependimento? O Senhor tem ardido isso no meu coração, que nós como igreja, nós não podemos perder esse caminho de arrependimento. Nós fazemos as burradas que fazemos, entristecemos ao Senhor com o nosso pecado, com a nossa soberba, com a nossa altivez, com o nosso desprezo às coisas espirituais, com o nosso desleixo, a nossa falta de zelo, com a nossa falta de entrega ao Senhor, com a nossa falta de misericórdia com o outro, com a nossa ausência de confronto àquele que está no erro, para que se arrependa, com o nosso excesso de zelo nesse confronto, a ponto de não a palavra ferir, mas nós conscientemente queremos ferir. É diferente. Uma coisa é a palavra ferir. Você está sendo firme porque aquela palavra precisa ser firme. Outra coisa somos nós querendo ferir por ferir. Então vou ferir, olha o que a Bíblia diz. Pá, e fere. Mas não para que esse confronto gere arrependimento e transformação. Diferente. Quando nós preferimos tantas coisas ao nós estarmos envolvidos nas coisas de Deus, do seu reino, da sua igreja, o desprezo aos irmãos, a permissividade, o mundanismo, sabe? A hipocrisia. Nós precisamos. Os desvios de caráter. Nós precisamos de um caminho de arrependimento. Nós. Não estou falando dos outros, estou falando nós. Eu faço parte da igreja. Nós precisamos. Sem arrependimento não há salvação. Nós precisamos ser construídos, edificados num caminho de arrependimento. Davi errou gravemente. O pecador aborreceu a Deus muito, mas por meio do seu arrependimento, Deus o perdoou. E a casa do Senhor foi edificada nesse lugar. A casa do Senhor, a igreja do Senhor, ela precisa ser edificada num caminho de arrependimento. Um caminho de arrependimento. E como trilhar esse caminho de arrependimento? Eu separo para você 1 Crônicas 21, 7 atitudes de Davi, que nos ensinam 7 atitudes que nós devemos tomar nesse caminho de arrependimento. Então, como trilhar esse caminho de arrependimento na edificação da igreja? Primeiro, é reconhecendo o pecado. Versículo 8. Então disse Davi a Deus: gravemente pequei em fazer este negócio, porém agora se é servido tirar a iniquidade de teu servo, porque procedi muito loucamente. Você precisa reconhecer, tem nome. Orgulho tem nome de orgulho, soberba tem nome de soberba, mentira tem nome de mentira, fofoca tem nome de fofoca. Olhar impuro tem nome de olhar impuro. Cobiça tem o nome de cobiça. Inveja tem o nome de inveja.
Tem nome. Acesso à pornografia? Tem nome de acesso à pornografia. Masturbação? Tem nome de masturbação. Homossexualidade? Tem nome de homossexualidade. Roubo? Tem nome de roubo. Falcatrua? Tem nome de falcatrua. Desobediência aos pais? Tem nome de desobediência aos pais. Desobediência ao pastor? Tem nome de desobediência ao pastor. Tem nome. Eles têm nome. Fornicação? Tem nome de fornicação. Adultério? Tem nome de adultério. Amargura? Tem nome de amargura. Falta de perdão? Tem nome de falta de perdão. Qual é o nome? Você precisa reconhecer o pecado. Reconhecer o pecado. Pecar contra Deus é proceder loucamente. Segundo, confiando em Deus. Como trilhar esse caminho de arrependimento? Confiando em Deus. Versos 9 a 14. Falou, pois, o Senhor a Gade, o vidente de Davi, dizendo: Vai, fala a Davi, dizendo: Assim diz o Senhor, 3 coisas te proponho, escolhe uma delas para que eu te faça. E Gade veio a Davi e lhe disse: Assim diz o Senhor, escolhe para ti 3 anos de fome, ou que 3 meses sejas consumido diante dos teus adversários, e a espada de teus inimigos te alcance, ou que 3 dias a espada do Senhor, isto é, a peste na terra, e o anjo do Senhor destrua todos os termos de Israel. Vê, pois, agora, que resposta hei de levar a quem me enviou? Que coisa séria isso, né? Então disse Davi a Gade: Estou em grande angústia, caia eu, pois, nas mãos do Senhor, porque são muitíssimas as suas misericórdias, mas que eu não caia nas mãos dos homens. Mandou, pois, o Senhor a peste a Israel, e caíram de Israel 70.000 homens. Davi confiou em Deus, resolveu confiar em Deus. Confiando em Deus. Confiando na misericórdia de Deus. Terceiro, humilhando-se. Como seguir esse trilho, como trilhar esse caminho de arrependimento? Humilhando-se. Verso 15 e 16. E Deus mandou um anjo a Jerusalém para destruir. E destruindo a ele, o Senhor olhou e se arrependeu daquele mal e disse ao anjo destruidor: Basta, agora retira a tua mão. E o anjo do Senhor estava junto à eira de Ornã, o Jebuseu, e levantando Davi os seus olhos, ou seja, estava de olhos baixos, viu o anjo do Senhor que estava entre a terra e o céu, com a sua espada desembainhada na sua mão estendidas contra Jerusalém. Então Davi e os anciãos, cobertos de sacos, se prostraram sobre os seus rostos, como ele já estava antes, porque se ele levantou os olhos, é porque ele estava prostrado. Humilhando-se. Humilhe-se, humilhe-se. Humilhe-se. Não considere melhor, superior, humilhe-se diante do Senhor. Quarto, assumindo a responsabilidade, como trilhar esse caminho de arrependimento, assumindo a responsabilidade. Para de terceirizar. Assume a culpa. E disse Davi a Deus: Não sou eu que disse que se contasse o povo, e eu mesmo sou o que pequei e fiz muito mal. Mas estas ovelhas que fizeram? Ah, Senhor Deus meu, ó Senhor meu Deus, seja a tua mão contra mim e contra a casa de meu pai, e não para castigo de teu povo. Assume a responsabilidade. Quinto, obedecendo a palavra. Então o anjo do Senhor ordenou a Gade que disseste, verso 18, a Davi, para subir e levantar um altar ao Senhor na eira de Ornã, o Jebuseu. Subiu, pois, Davi, conforme a palavra
de Gade, que falara em nome do Senhor. Fazer conforme a palavra. Obediência. Obediência aos anjos, a palavra nos ministrada pelo anjo da igreja. Obedecendo a palavra. Obediência. Sexto, penúltimo, renunciando e entregando. Versos 20 a 27 nos mostra isso. E virando-se Ornã, viu o anjo, esconderam-se os seus 4 filhos que estavam com ele. E Ornã estava trilhando trigo. E Davi veio a Ornã e olhou Ornã e viu a Davi. E saiu da eira e se prostrou perante Davi com o rosto em terra. E disse Davi a Ornã: dá-me este lugar da eira para edificar nele um altar ao Senhor. Dá-me pelo seu valor, para que cesse este castigo sobre o povo. Então disse Ornã a Davi: toma-o para ti, e faça o rei meu senhor dele, que parecer bem aos teus olhos. Eis que dou os bois para holocaustos e os trilhos para lenha e o trigo para oferta de alimentos, tudo dou. E disse o rei Davi a Ornã: não, antes pelo seu valor a quero comprar, porque não tomarei o que é teu para o Senhor, para que não ofereça holocausto sem custo. E Davi deu a Ornã por aquele lugar o peso de 600 ciclos de ouro. Então Davi edificou ali um altar ao Senhor e ofereceu nele holocaustos e sacrifícios pacíficos, e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Sexto, renunciando e entregando. Sétimo e último lugar, 28 a 30, andando em temor. Vendo Davi no mesmo tempo que o Senhor lhe respondera na eira de Ornã, o jebuseu sacrificou ali, porque o tabernáculo do Senhor que Moisés fizera no deserto e o altar do holocausto estavam naquele tempo no alto de Gibeão. Não podia Davi ir perante ele e consultar a Deus, porque estava aterrorizado por causa da espada do anjo do Senhor. Então, andando em temor. Vamos rever como trilhar esse caminho de arrependimento? Primeiro, reconhecendo seu pecado. Segundo, confiando em Deus, não nas suas obras. Terceiro, humilhando-se. Você precisa se humilhar diante do Senhor, buscando a sua presença em arrependimento. Quarto, assumindo a responsabilidade, para de transferir para o outro. Se algo não está indo bem, a culpa é do outro. Então, assuma a responsabilidade. Quinto, obedecendo a palavra. É chover no molhado, mas tem que dizer. Obedeça a palavra de Deus. Sexto lugar, renunciando e entregando. Não oferecendo que não custasse, mas entregando. E sétimo, andando em temor. Em temor. Só um preview. Como é que Deus responde? O texto nos diz aqui: e invocou o Senhor, o qual lhe respondeu com fogo do céu sobre o altar do holocausto. Esse detalhe aqui, do Senhor responder com fogo, eu quero já deixar um gancho para a nossa próxima reflexão, onde precisamos continuar conversando sobre isso, se o Senhor permitir uma continuidade sobre esse caminho do arrependimento. E o que isso tem a ver com o fogo que desce do céu? A igreja precisa trilhar um caminho de arrependimento. Que o Senhor te abençoe e te guarde, que Ele te conduza e governe a sua vida, porque você tem acesso.